Nossa conversa de hoje é sobre as obrigações de fazer e não fazer. Dentro das modalidades de obrigações, temos aí duas situações bastante importantes, bastante curiosas e que se diferenciam em relação à obrigação de dar, justamente porque a obrigação de dar envolve sempre alguma coisa, a obrigação de fazer envolve uma atuação que não seja a entrega de uma coisa e que não seja pagamento, para aqueles que separam pagamento e entrega. As obrigações de fazer, elas, tal como nas obrigações de dar, nós observávamos que havia coisa certa e incerta, nas obrigações de fazer nós também temos que ir mais a fundo dentro da obrigação, dentro daquele vínculo específico, para que a gente possa compreender qual vai ser o regime jurídico aplicável. É que nas obrigações de fazer, a depender do caso concreto, eu posso ter situações em que só aquela pessoa pode fazer, ou situações em que a prestação é mais genérica e mais de uma pessoa possa prestar o serviço. É claro que, aí para pegar até o exemplo de alguém conhecido meu, se eu contrato a Shakira para cantar, naturalmente aquela prestação diz respeito apenas a ela. É uma obrigação personalíssima, ou também chamada intuito personae. Quando a obrigação é intuito personae, eu não tenho como forçar o devedor a cumprir a obrigação, senão me utilizando basicamente da ferramenta da multa. A legislação até fala que é possível ao juiz ou à juíza impor outras medidas, mas via de regra a medida aplicável é multa. Mas ainda que eu aplique multa ou até outras medidas para pressionar o devedor, se ele realmente insistir em não cumprir, eu não posso pegar o oficial de justiça e obrigá-lo, por exemplo, a cantar, a pintar o quadro, a escrever um livro. Em alguns momentos eu posso até tornar desnecessária aquela conduta que seria exigida por parte desse devedor. Mas o fato é que eu não tenho como lidar com o fato de que ele se recusa. Se a obrigação, no entanto, diz respeito a um fazer que não necessariamente precisa ser executado por esse devedor, torna-se viável a chamada exigência do cumprimento da prestação por terceiro. Então vamos pegar uma situação em que a prestação já não seja mais necessariamente de uma única pessoa, mas que possa ser executada por um terceiro. A manutenção de um computador. Claro que o técnico em relação ao qual há maior confiança pode ser mais indicado para prestar o serviço. Agora, se ele se recusa a prestar o serviço, se ele falha na prestação, é possível o cumprimento por terceiro, e aí a sistemática disso nós vamos ver na sequência desse vídeo. Se a obrigação, no entanto, for de não fazer, o detalhe curioso diz, sobretudo, também a necessidade de que a gente observe o não fazer. Daí você vai dizer, nossa, mas será que o não fazer também pode ser personalíssimo ou não? Pode ser também, né? Mas sobretudo o que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando eu estou diante de uma obrigação de não fazer, diante do fazimento, ou seja, diante da violação do dever de não fazer, a pessoa estava proibida de fazer um certo ato e ela fez, nós vamos também identificar mais de uma situação. Eu tenho uma obrigação de não fazer, em que a prestação não pode mais ser desfeita, então aquilo que não podia ter sido feito foi, e não tem como voltar atrás, e tenho situações em que eu vou poder voltar atrás. Então, na obrigação de não fazer, eu tenho duas situações. Na primeira delas, eu estou diante de uma situação em que havia uma proibição e ainda assim foi feito. Diante dessa situação de proibição, que ainda assim foi feito, se for possível desfazer, ótimo. Se não for possível desfazer, só me resta lidar com aquela sistemática que vocês estão super acostumados, super acostumadas, que é a reparação do dano. Havendo culpa, repara-se o dano, não havendo, extingue-se a obrigação. Então, temos a sistemática das obrigações de fazer, de não fazer. A de fazer comporta a execução por terceiro quando não for personalíssima. As obrigações de não fazer comportam, por vezes, o desfazimento, e em outras vezes, não há mais o que fazer. Para compreender melhor essa sistemática, nós vamos observar agora um conjunto de questões
um conjunto de exercícios, por assim dizer, para aplicar esses conceitos. Também recomendo, antes de seguirem, que façam a leitura do artigo 247 a 251 do Código Civil. É um trechinho pequeno do Código que já vai ajudar vocês bastante nesse estudo. Pessoal, para nós trabalharmos então os casos práticos a respeito de obrigação de fazer e não fazer, vamos à leitura das 5 situações propostas. A primeira delas é uma situação em que uma construtora foi contratada para executar uma obra que, no entanto, não foi concluída. A obra foi começada e não foi concluída. A construtora foi notificada e, no entanto, persiste sem o cumprimento da sua obrigação. No segundo caso, um pintor famoso foi contratado para pintar um retrato, mas revolta-se ao ver o contratante, a contratante, que é a duquesa, e aí se recusa a pintar. No caso 3, estamos diante de uma empresa de telefonia que nega-se a retirar do Serasa um determinado consumidor. O consumidor entende que houve uma cobrança indevida e pede para que seja retirado do Serasa, também pede a reativação da sua linha telefônica. No caso 4, nós temos um funcionário que tinha um dever de sigilo que foi descumprido. Ali, hipoteticamente, alguém sabia a fórmula da Coca-Cola e revelou essa fórmula. E no caso número 5, uma empresa, a Night Top SQN, ou só que não, Casa Noturna, se nega a respeitar a ordem judicial que proíbe o som. Por que olhar todos os casos ao mesmo tempo? Eu queria mostrar para vocês como nós temos situações aí de obrigação de fazer e de não fazer, proibição do som, por exemplo, tá? Retirar do Serasa, não incluir no Serasa, não revelar a fórmula, obrigações todas de não fazer. Outro aspecto interessante são algumas situações em que só aquela pessoa poderia cumprir e outras situações em que qualquer um poderia cumprir. Dentro da sistemática das obrigações de fazer e não fazer, nós temos um conjunto pequeno de disposições legais, por isso a recomendação da leitura, e eu queria começar conversando um pouco mais sobre as obrigações de fazer. Em relação a tais obrigações, o que nós observamos são basicamente 3 grandes caminhos que estão disponíveis ao credor. A primeira delas é exigir do devedor que cumpra. Esse cumprimento forçado, sobretudo, é feito por meio de utilização de multas, também conhecidas como multas cominatórias ou astraentes. Multa cominatória, astraentes. Essa multa é uma pressão para o cumprimento do dever, que não se confunde com multa contratual, nem se confunde com indenização. Então esse é o primeiro mecanismo disponível na obrigação de fazer, que é forçar o devedor ao cumprimento da obrigação. A segunda possibilidade diz respeito simplesmente a se deparar com o descumprimento e lidar com as perdas e danos. Tá? Sempre aquela sistemática que vocês já ouviram várias vezes, diante do descumprimento com culpa, é possível pedir danos. Se esse descumprimento, sem possibilidade, não decorre de culpa do devedor, aí não é possível pedir essa reparação. Só que a obrigação de fazer tem mais um detalhe, que diz respeito à possibilidade da multa ser aplicada, mas, alternativamente, a execução por terceiro. E aí, eu gostaria de fazer com vocês a leitura do Código Civil. Em relação ao cumprimento da obrigação de fazer, nós temos o seguinte. Primeiro, 248 do Código Civil. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Se por culpa, responderá por danos. Galera, não tem aí nenhuma novidade em relação ao que vocês já conheciam. Se a prestação é impossível, resolve-se. Seja obrigação de dar, seja obrigação de fazer. Se a obrigação resolve-se, eu vou apurar a culpa. Seja na obrigação de dar, seja na obrigação de fazer. Então vejam, a regra geral da obrigação de fazer está enunciada no artigo 248. Impossível a prestação, resolve-se. Não tem no Código Civil um regime para deterioração da obrigação de fazer. Talvez a gente pudesse até pensar numa obrigação de fazer mal prestada, mas ela não tem um conjunto de regras já pré-definidas no Código Civil. As partes é que vão ter que estabelecer. Agora, é curioso porque o artigo 247, na sequência, ele traz uma possibilidade muito bacana, que é
a situação em que a obrigação é personalíssima, como a gente já citou em tudo persona. E aí, ou o devedor vai cumprir, ou eu vou estabelecer para ele uma multa, mas se ele de fato decidir não cumprir, não nos resta senão trabalhar com a sistemática de extinguir a obrigação e resolver. Outra curiosidade da obrigação de fazer diz respeito à possibilidade de execução por terceiro. E a lei diz o seguinte, artigo 249. Se a execução puder ser feita por terceiro, o credor tem a escolha de contratar um terceiro para fazer essa atividade. Como que o credor vai fazer isso? Ele não vai chegar, por exemplo, para manter o nosso exemplo de uma construtora em outra construtora e obrigá-la a trabalhar de graça. O que o credor vai fazer é contratar um terceiro, pagar para esse terceiro e buscar o ressarcimento. Quer dizer, eu estou convertendo uma obrigação do devedor, que originalmente era uma obrigação de fazer, construir no nosso exemplo, em uma obrigação de pagar. Estou convertendo a obrigação para quê? Para poder garantir o meu interesse. A lei diz que, como regra, é necessária autorização judicial, dispensada em caso de urgência. Com uma redação muito próxima, o artigo 287 do Código de Processo Civil. Uma redação muito parecida, artigo 817 e também o artigo 821 do Código de Processo. Vamos retomar lá o nosso caso. Tá? A construtora deixou uma obra inacabada, notificada, deixou de realizar a obra. O que eu posso fazer? Número 1, exigir o cumprimento. Posso pedir execução por terceiros, posso desfazer e, em qualquer dos casos, eu posso pedir perdas e danos. No caso número 2, no entanto, nós temos uma peculiaridade. Vejam só. Conversando aqui então sobre os casos, no caso número 1, como nós referimos, a construtora vai ser forçada a executar ou o credor pode optar pela execução por terceiro. Então, exigir execução por terceiro ou até eventualmente desfaz a obra que começou, ela não faz mais sentido a obra, era uma obra que precisava para alguma coisa emergencial e a emergência passou, ou essa obra agora já perdeu o interesse do credor. No caso número 2, veja, o Picasso Júnior, na hora que viu a duquesa, desistiu da execução. Se o credor se depara com interesse em fazer, mas o devedor tem uma obrigação personalíssima, que é o caso, um pintor famoso, eu posso até pensar em estabelecer multa, mas no final das contas, se o credor se recusar, nós teremos que adotar aquela sistemática de converter a prestação em danos. Então, no caso número 2, é possível exigir o cumprimento com multa, mas se o credor não conseguir com isso o êxito, se o devedor mantiver a sua recusa na prestação, não nos resta senão a extinção da obrigação e aí avaliar a possibilidade de pedir danos. A multa aparece para nós no Código de Processo Civil, o CPC, aí eu destaco o CPC de 2015 por conta de uma mudança que houve na legislação, já com algum tempo, mas só para destacar, estamos trabalhando com a legislação já atualizada. Na execução de fazer ou não fazer, o juiz ou a juíza podem fixar multa. Se a obrigação puder ser feita por terceiro, o CPC aqui destaca essa possibilidade. Vamos lá aos casos seguintes. Caso número 3. A empresa nega-se a retirar do Serasa. Retirar do Serasa é uma obrigação de fazer. Só que qual é a variação nesse caso? Já não é uma obrigação de fazer como da consultora, já não é uma obrigação de fazer como do pintor, mas é uma obrigação que pode ser suprida pela ordem judicial. Então, ao invés de determinar que a empresa retire do Serasa, o próprio juiz ou juíza podem determinar a realização do ato por si. Porque como esse ato envolve um terceiro, então a empresa de telefonia junto ao Serasa, o juiz ou a juíza podem se dirigir diretamente ao Serasa, determinando que seja cumprida a sua ordem. E aí relembro o artigo 139 do Código de Processo, que autoriza o juiz e a juíza a tomarem medidas extraordinárias, medidas além daquelas usuais, de acordo com o caso concreto. Vamos pegar aí um exemplo simples. A Telefônica
teve proibida a comercialização de produtos até que regularizasse sua venda e o atendimento de clientes. Veja, uma medida atípica, mas que foi tomada ainda, inclusive, sob a égide do Código Antigo. E o novo Código de Processo, no artigo 139, inciso 4, reforçou essa possibilidade. Vamos conversar agora um pouco mais sobre os casos número 4 e 5. O primeiro envolvendo a fórmula da Coca-Cola e o segundo, uma casa noturna. Para enfrentar esses dois casos, veja a redação dos artigos 250 e 251 do Código Civil. Quando a obrigação for de não fazer e não houver culpa, se ela se tornar impossível, extingue-se a obrigação. Claro, veja, a obrigação de dar, de fazer ou de não fazer, sempre que se tornar impossível sem culpa, ela está extinta. Está extinta porque é impossível, e se não há culpa não há indenização, então não há mais como exigir a prestação, muito menos fundamento para reparação de danos, que, pelo menos agora nesse momento, nós vamos dizer que se não está presente o elemento culpa, não pode haver reparação. O artigo seguinte vai nos dizer que em alguns casos nós podemos nos deparar com a possibilidade de desfazimento da obrigação de não fazer. Então alguém não deveria ter feito, foi lá e fez. Nesse caso, o credor pode exigir o desfazimento, que por muitas vezes vai ser uma obrigação de fazer, seguindo a sistemática usual. Ainda, o credor pode desfazer ele mesmo ou mandar um terceiro desfazer. Claro, porque o desfazer, por exemplo, tirar um muro que não poderia ter sido construído, ou outro ato que envolva de alguma maneira uma atuação para desfazer o que estava proibido, mas foi feito, é um fazer, e aí a gente segue a sistemática anterior. Então, olhando os nossos casos, se eu tenho uma pessoa que não deveria revelar uma fórmula e revela, eu só posso indenizar porque ela já revelou. Agora, se ela continua divulgando, talvez faça sentido, eu ainda tenho interesse na prestação não fazer, e aí eu posso pedir multa, posso tirar do ar se ela colocou isso numa rede social, assim por diante. Em relação ao caso número 5, a casa noturna faz barulho, veja que o interesse do credor em não ter barulho, quase que certo, é um interesse contínuo. Então, se hoje eu não dormir, amanhã eu vou querer dormir e, portanto, tenho aí a possibilidade de tomar medidas para assegurar esse meu direito, seja reforçando a obrigação de não fazer, com multa, seja impondo restrições à própria casa noturna, de que ela não possa abrir a menos que ela adote medidas adicionais de silêncio, ou até determinando o encerramento das atividades. O artigo 499 lembra ainda que, preferencialmente, o credor pode escolher a manutenção da obrigação de fazer, porque muito possivelmente é o seu interesse. Queria agora fazer algumas considerações finais em relação ao conteúdo que nós vimos. Pessoal, então alguns recadinhos finais, obrigação de fazer e não fazer, conversa de hoje. Nós verificamos, sobretudo, que a sistemática do direito das obrigações em relação à impossibilidade, seja na obrigação de dar, fazer ou não fazer, ela vai se repetir. Veja, tornando-se impossível a prestação em qualquer dessas três modalidades, resolve-se a obrigação. Presente culpa indeniza, ausente culpa não há. Em todas elas, dar, fazer e não fazer. Peculiaridade da obrigação de fazer, possibilidade de execução por terceiro ou ainda obrigação personalíssima. Peculiaridade ou singularidade da obrigação de não fazer, a possibilidade de determinar o desfazimento. Bacana? Galera, beijo no coração de vocês.